Hoje a gente vai falar sobre briófitas, um vegetalzinho que é bem simples, porém ele pode muito bem ser cobrado em provas de vestibular. Sabe por quê? Porque na sucessão ecológica, que é o processo de surgimento de um ecossistema, as briófitas, elas são uma das primeiras plantinhas a aparecer em um ecossistema. Então, veja só, elas são o que nós chamamos de plantas pioneiras ou organismos pioneiros. Então, muito cuidado com isso. Tem uma expressão que eu não gosto que é: não trate como angiosperma quem te trata como uma briófita. Eu não gosto dessa expressão, porque a briófita, por mais que ela não tenha raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, a briófita ela é uma ótima produtora. Ela acaba sendo alimento para diversos tipos de animais. Elas também liberam oxigênio, então é um vegetal extremamente importante para a vida em nosso planeta, tá? E nessa imagem aqui você vê uma linda briófita aqui, charlando aqui, linda e maravilhosa. Então quais são, ou melhor, os representantes das briófitas? Eu tenho os musgos e eu tenho as hepáticas. É bem provável que você conheça mais os musgos, né? E de repente você pode encontrar numa prova de vestibular te perguntando quem é representante de briófitas. É bem provável que você vai encontrar ou musgo ou hepáticas, tá? São vegetais avasculares, o que significa que não possuem vasos condutores de seiva bruta nem de seiva elaborada. Na aula de introdução, eu mencionei para a galera justamente o que é isso. Seiva bruta é a água e sais minerais. Seiva elaborada é os produtos da fotossíntese. E os vegetais, eles precisam desse transporte e as briófitas não possuem isso. Então, como é que acontece o transporte de substâncias na briófita se ela não vai possuir vasos? O transporte acontece por difusão. Aí eu vou dizer para vocês uma perguntinha de vestibular que pode de repente cair. O porquê que as briófitas são pequenas? Justamente porque são avasculares, tá? São criptógamas, ou seja, as estruturas reprodutivas são escondidas, tá? Não são tão aparentes, e a sua fase dominante é a fase gametófita, tá? Que é uma fase que literalmente o vegetal se encontra toda a sua vida fazendo lá seus gametas. Lembrando aqui que os gametas da briófita, melhor, das plantas, gameta de planta não surge a partir de meiose. Gameta de planta surge a partir de mitose. Olha só que interessante. Os esporos é que vão surgir por meiose. Fica aí essa ressalva, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês isso melhor. E claro, dependem de água para poder o anterozoide acabar fecundando a osfera. Aqui você está vendo uma briófita que está na fase esporófita, tá? A fase esporófita fica acima da briófita. Essa fase aqui ela é temporária, tá? Porque a fase dominante é a fase gametófita, ok? Então, como é que a briófita faz para poder se reproduzir? Isso acontece de uma forma bem simples, tá? Vou colocar aqui para vocês o ponteiro. E vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui uma briófita que, na imagem, está colocando uma briófita que é dioica, tá? Que os sexos são separados. Monóica é quando os sexos são juntos. Então aqui eu tenho uma planta, digamos, masculina e uma planta feminina. A planta masculina, por sua vez, tem o seu anterídeo, tá? E o seu anterídeo, ele produz o seu anterozoide, que é o gameta. Então, o gameta dessa planta precisa ir para a planta feminina. Esse transporte aqui, literalmente, vai acontecer pela água. Ou os vegetais estão tão próximos uns dos outros que acaba só pelo toque, passando aí os gametas da planta masculina para a planta feminina. Então, aqui você percebe que o gameta masculino, ele vai de encontro à osfera. Tá? Só que essa fecundação aqui só vai acontecer se tiver água. Os gametas, perceba que a planta ela é haploide, ela é N, tá? Então, como é que N vai estar dando origem a um gameta N? Isso acontece porque os gametas surgem por mitose, tá? Mitose, N dá origem a N, 2N dá origem a 2N. Na meiose é que 2N vai dar origem a N, ou seja, a metade. Então, o gameta que surgiu por mitose, tá? Então tá aqui e vai fecundar. N mais N, 2N. Aqui eu tenho um arquegônio aqui, né? E tenho a osfera, que é o gameta feminino. Então o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino
e vai formar um embrião, que vai ser diploide, 2N, afinal, né, N mais N. E essa estrutura aqui, ela começa a se desenvolver, formando aqui o que nós chamamos de fase esporófita, que vai ter o pé, vai ter a haste e vai ter a cápsula. E o barato acontece nessa cápsula. Nessa cápsula vai acontecer a produção de esporos. Esses esporos irão ser produzidos por meiose. Olha só, meiose vai formar os esporos, que serão N. Os esporos são liberados, o vento vai transportar esses esporos, que poderão cair no chão, germinar e dar origem a um novo vegetal do tipo briófita. Coisas que você tem que perceber aqui. Note que briófitas não têm semente. Note que briófitas não têm grão de pólen. O que você pode observar aqui é que briófitas possuem gametas e esporos. Isso não é uma regra não, tá? Daqui a pouco, quando a gente estiver vendo as outras aulas, que você vai ver as minhas outras aulas, você vai ver que eu não vou mais citar o nome esporo, vou citar o nome grão de pólen. O grão de pólen foi uma aquisição evolutiva de vegetais do tipo gimnospermas e angiospermas, tá? Eu quero que você vá agora assistir a aula de pteridófitas, que provavelmente esse processo de reprodução vai ser bem simples de você também entender, tá? Então aguardo você lá na próxima aula. Um beijo, me coloco à disposição para tirar qualquer outra dúvida sua, tá? Eu sou Patrick Gomes e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!